Boa noite. É uma alegria poder encontrar-nos nesta oportunidade que o Senhor nos brinda de poder receber uma palavra pastoral que Ele preparou desde a eternidade para cada um de nós. E nesse reconhecimento também poder brindar-lhe o melhor, que é nosso coração. Numa oportunidade, uma irmãzinha recebia a visita dos servos que chegavam inesperadamente a seu lar, e ela ficou muito nervosa, porque, segundo ela, a casa estava em desordem. Então começou a arrumar tudo rapidamente e os servos estavam ali, parados na porta. Então, em certo momento, seu olhar se cruzou com o de seu pastor e este servo lhe disse: Querida irmãzinha, não viemos ver como está a sua casa, mas sim viemos, se você o permite, para que o Senhor possa ver como está seu coração. Isto tocou muito a nossa irmãzinha e ela começou a chorar. Então, hoje, também o convite é que possamos abrir o coração a Deus, nosso Pai. A palavra para hoje se encontra em 1 Coríntios 1, versículo 10. Mas eu exorto vocês, irmãos e irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês falem a mesma voz e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e na mesma opinião. O Senhor nos convoca a evitar tudo aquilo que nos divide e que possamos manter-nos unidos, apesar de nossas diferenças. Diz, de falar uma mesma coisa. Vimos todos de educação diferente, de diferentes meios em que nos desenvolvemos. Quão difícil é isso? Qual é a chave? Que haja um mesmo sentir. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, segundo o que está escrito em Lucas 6, versículo 45. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E o que deve abundar no coração para que todos possamos falar o mesmo, possamos ter um mesmo parecer, é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. Disse Jesus. E o segundo mandamento é similar, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nos comprometemos com isto, podemos sim cumprir esse propósito que o Senhor nos coloca hoje, poder ser todos uma mesma coisa. Muito além da crítica, da marginalização, buscamos aquilo que nos une e entendemos que o amor que temos recebido é graça, é imerecido. Já naquele tempo, no primeiro tempo, no qual o apóstolo Paulo escreve esta carta, havia diferenças na congregação de Coríntio. E estas diferenças chegavam a tal ponto que também alguns confessavam sua afinidade ou sua simpatia por um ou outro servo. Então, nos versículos 12 e 13 diz: Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Que também nesse problema que temos como seres humanos, que o amado Deus nos convida a superar, olhemos para Cristo. Ele é o que nos une. Estamos todos unidos debaixo de seu ensinamento, debaixo de sua palavra, debaixo de seu sentir. Diz nos versículos 18 a 21, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E este será o mistério para os seres humanos que buscam interpretá-lo com seu intelecto. E Deus está muito além disso. Desbanca todo o intelecto
toda razão. Então, quando somos convocados a olhar para tudo o que nos une, debaixo dessa mesma palavra, debaixo da loucura dessa prédica, sabemos que a Igreja é universal, que é a ferramenta que Deus colocou para ajudar a todas as almas, a oportunidade para que todos sejam salvos na terra como no além. Também nos une a sua missão. A missão da Igreja diz: divulgar entre todas as pessoas para lhes ensinar o Evangelho de Cristo e batizá-las com água e o Espírito Santo, praticar assistência pastoral e criar uma comunhão fraternal na qual cada um vivencie o amor de Deus e a alegria de servir a Ele e ao próximo. Então, este convite que nos faz nosso Pai Celestial é para que lutemos contra nós, contra nosso individualismo, nosso egocentrismo, nosso egoísmo. Recordo quando há muitos anos, em gráficos, com 2 desenhos semelhantes, tinha-se o desafio de encontrar as 7 diferenças. O Senhor nos convida a não entrar nesse desafio, mas sim que busquemos tudo o que nos une com o próximo. Porque muitas vezes enfatizamos aquelas coisas que nos exaltam ou que nos fazem sentir um pouco superiores aos outros. Muitas vezes são os temas das conversas que buscamos. E talvez um falso sentimento de que aquilo que criticamos, estamos criticando porque já o superamos. E este é um outro método de engano do nosso inimigo. Porém, quando obramos conforme o amor que nos foi dado pelo nosso Pai Celestial, o amor não é arrogante, não se envaidece. Diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então trata-se de que possamos ser todos perfeitamente um, porque também nos ensinava o apóstolo maior. Cristo veio à Terra para anunciar a vontade de Deus, para reunir seu povo e para entregar-se em sacrifício para que possamos ser redimidos. O Espírito Santo continua essa tarefa e necessita de nós, os homens, para poder anunciar a vontade de Deus. Necessita de nós para que formemos um povo unidos num mesmo sentir, um coração, uma alma, um espírito. Necessita de nós para que nos preparemos como noiva de Cristo. Então, também é o rogo da Igreja, dos apóstolos, que sejamos todos uma mesma coisa, uma mesma mente e um mesmo parecer. Então, como também expressa o capítulo 12, versículo 12 deste livro, devemos estar perfeitamente unidos, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, esta unidade, assim como faz o corpo de uma forma tão maravilhosa, às vezes um olho vai perdendo a visão e o outro se adequa para poder compensar esta falta de visão do outro olho. Quando uma perna, de repente, vai perdendo a mobilidade, a outra redobra os esforços para que a pessoa possa se locomover. Quando às vezes uma mão perde a mobilidade, a outra com menos habilidade se torna muito habilidosa para cumprir as tarefas ou cumprir o que determina a mente. Assim somos todos um. A cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo e compensamo-nos uns aos outros no amor para poder preparar essa noiva de Cristo. Então sabemos que fomos todos incorporados através do batismo para ser uma só coisa. E como também nos ensinava o apóstolo maior, hoje, talvez neste tempo, estamos divididos por gênero, a cultura, a educação.
a inclinação sexual. Naqueles tempos também estavam separados o homem e a mulher, a forma como se tratavam. Também havia escravos e senhores, mas também, como disse o apóstolo maior, era muito maior a divisão entre os judeus com os gregos e os romanos. Então, já naquele tempo, o Senhor convidava a resolver essas diferenças. Trata-se de concentrar-nos no essencial, em não proclamar tanto nossas conquistas, nosso sucesso, mas sim tudo o que Cristo fez por nossa salvação e tudo o que ainda segue fazendo hoje. Quando o fazemos assim, dessa forma, vemos que o que nos une é nossa fé em Cristo, que é o Filho de Deus, em sua morte, em sua ressurreição, em seu retorno. Estamos no tempo da chuva tardia, do Alfa e do Ômega, da chuva precoce e da chuva tardia, onde também o Espírito Santo hoje volta a obrar também através dos apóstolos. Então temos a oportunidade de nos deixar preparar como essa noiva de Cristo, e onde também podemos compreender que a Santa Ceia é o meio inequívoco para que possamos ser uma só coisa, para uma comunhão perfeita. Diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão de sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Que possamos sentir que Cristo vive em nós e que possamos receber e sentir sua essência quando pudermos voltar a participar da Santa Ceia. Que o Senhor os abençoe e que possamos permanecer sempre num mesmo sentir. Maranata, até sempre.